como disposto no artigo 124 do Regimento Interno e havendo número legal, declaro aberta a sessão plenária. Indago os senhores conselheiros se estão de acordo com o resumo da ata da sessão plenária anterior, previamente distribuído aos senhores conselheiros por intermédio de correio eletrônico, de acordo com o artigo 130 e parágrafos do Regimento Interno. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Solicito que a secretária-geral das sessões realize o sorteio dos processos. Lembrando que a conselheira substituta André Siqueira Martins está excluída do sorteio, devido à relatoria das contas de governo do Estado do Rio de Janeiro, referentes ao exercício 2018. Em expediente, comunica a ausência com causa participada da presidente conselheira Mariana Montebello Willeman. Comunico ainda a Vossas Excelências que foi publicado no Diário Oficial de hoje que a apreciação das contas de governo do Estado do Rio de Janeiro referentes a 2018, processo TCRJ número 101949, de junho de 2019, se realizará no próximo dia 27 de maio de 2019, às 10 horas da manhã, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, conforme o parágrafo 6º do artigo 39 e parágrafo 7º do artigo 123 do Regimento Interno. Senhores conselheiros, tendo em vista um imprevisto, um compromisso que o conselheiro Marcelo Verdini possui na data de hoje, de forma que precisará se ausentar antecipadamente antes do término dos nossos trabalhos do dia de hoje, eu indago se Vossas Excelências estão de acordo que possamos fazer uma inversão na pauta da sessão de hoje, tratando em primeiro lugar da pauta do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão, que possui uma sessão ordinária agendada para a data de hoje, e em seguida possamos entrar na sessão plenária. Então, portanto, a minha proposta a Vossas Excelências é que possamos primeiro apreciar os processos constantes da pauta do Conselho Superior da Escola de Contas. Todos de acordo? De acordo. Portanto, iniciamos os trabalhos de hoje com a pauta, com a sessão ordinária do Conselho Superior da Escola de Contas. Senhores conselheiros, antes disso, eu gostaria, ainda em expediente, de convocar Vossas Excelências para a sessão extraordinária do Conselho Superior de Administração para o próximo dia 22 de maio, próxima quarta-feira. Portanto, convoco Vossas Excelências para a sessão extraordinária do Conselho Superior de Administração. Repito, dia 22 de maio. Agora sim, entrando na pauta da sessão de hoje do Conselho Superior da Escola de Contas, eu tenho apenas a pauta de Conselho de Escola de Contas de hoje, pauta da minha parte do conselheiro Cristiano Guerri. No entanto, conselheiro Cristiano Guerri, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, eu, na qualidade de presidente da Escola Superior do Conselho Superior da Escola de Contas, por força de ato executivo editado este ano, recentemente, pela excelentíssima senhora presidente Mariana Willeman, eu, na qualidade de presidente do Conselho Superior da Escola de Contas, eu tenho um processo a relatar na qualidade de presidente, que é o processo cujo voto é o número 2 de minha pauta ordinária desta sessão do Conselho Superior da Escola de Contas, e passarei a relatar esse processo brevemente a Vossas Excelências. Submeto a este Conselho o Plano Anual de Formação e Capacitação da Escola de Contas e Gestão para o ano de 2019, plano este que define os objetivos, diretrizes, subsídios, metas e o detalhamento das ações a serem desenvolvidas pela Escola de Contas e Gestão ao longo de 2019. Por meio desse plano, a ECG busca em 2019 intensificar ainda mais a sua atuação com o aumento da capilaridade de suas ações de formação e capacitação, ampliando o número de alunos matriculados nas diversas atividades oferecidas. Meu voto é pela aprovação do Plano Anual de Formação e Capacitação da Escola de Contas e Gestão para o ano de 2019 e de seus anexos. Eu indago a Vossa Excelência se estão de acordo com esse voto. De acordo. De acordo. Portanto, o Plano Anual de Formação e Capacitação da Escola de Contas para 2019 está aprovado por unanimidade. Em seguida, tenho a honra de passar a palavra ao conselheiro Cristiano Guerri para a relatoria de sua pauta do Conselho. Boa tarde, senhores conselheiros e procurador do processo público especial. Inicio tratando do processo 300-366-2/2019,
que é uma proposta apresentada pela então substituto eventual do diretor-geral da Escola de Contas e Gestão, que contém a indicação de membros da banca examinadora do processo seletivo da turma 5 do curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização em gestão pública municipal. O referido processo seletivo foi aprovado nos autos do processo TCRJ número 300-365-8/2019, em sessão de 13 de fevereiro de 2019. Os indicados são servidores deste tribunal, docentes da Escola de Contas e Gestão e especialistas em suas áreas de atuação com ampla experiência acadêmica e administrativa, conforme demonstrado por meio de currículos anexados à presente proposta. No que tange aos valores a serem pagos aos membros da banca, é sugerido que sejam os mesmos pagos aos membros da banca examinadora do processo seletivo da turma número 3, realizado em 2016, em conformidade com o disposto nos artigos 172 a 178 do Decreto Estadual 2479 de 1979. Em face da análise procedida nos autos, nada tem a opor à indicação dos membros da banca examinadora. Portanto, por estar de acordo com os termos da proposta apresentada pela SCG, voto pela aprovação da proposta. Conselheiro Marcelo Pertini, como vota? Com o relator. Conselheiro André Martins? Com o relator. Eu também estou de acordo com o relator, o voto está aprovado. Passo para o processo que recebeu o voto número 2. Contudo, relataria em conjunto os 6 processos seguintes em face de sua identidade e conexão. O processo principal, TCRJ número 302-050, trata de solicitação da Escola de Contas e Gestão para autorização de abertura de processo de habilitação relativa à concessão de 5 bolsas de estudo a servidores desta corte, sendo 2 para cursos de pós-graduação Lato Sensu e 3 de pós-graduação Estrito Sensu, totalizando o valor de R$ 76.272. Nos termos da resolução SCG número 2 de 2011, a justificativa para o pedido tem por base a disponibilidade orçamentária e o fato de se encontrar interrompida no âmbito deste tribunal a concessão de bolsas de estudo com prejuízo para o indispensável aperfeiçoamento do corpo funcional em virtude da grave crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro desde 2017. Autorizada a abertura do procedimento pela excelentíssima senhora Presidente e divulgado o respectivo processo seletivo, foram protocolados 5 pedidos de concessão de bolsas de estudo. Esclareço, em primeiro lugar, que os processos ora relatados permanecerão regidos pela Resolução SCG número 2 de 2011, em cuja vigência foram observados aspectos do presente processo seletivo, como habilitação, prazos e procedimentos, devendo ser aplicada a Resolução número 11 de 2019, que está em vigor nos termos do seu artigo 2º, somente a partir do próximo processo seletivo. Assim, considerando a adequada dotação orçamentária, a relação custo-benefício da despesa e a conjuntura financeira por que passa o nosso Estado, entendo ser compatível o quantitativo de bolsas ofertadas, uma vez que a despesa decorrente retornará sob a forma de especialização e eficiência do corpo funcional, com o consequente aprimoramento da prestação de serviços institucionais à sociedade mediante o incremento da permanente busca do Tribunal de Contas pela preservação da legalidade nas contas públicas. Portanto, neste processo principal, o TCRJ 302-050-7/2018, meu voto é pela ciência ao Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão acerca da legitimidade da abertura do processo de habilitação e fomento, bem como da protocolização dos requerimentos individuais de bolsas de estudo por intermédio dos 5 administrativos em apenso. Passo, então, ao relato do... O senhor quer colocar em votação? Pois não. Todos estão de acordo com o voto? De acordo. Aprovado. De acordo, é somente o Pois não. voto número 2. Somente o voto número 2. Aprovado por unanimidade. Passo, então, ao relato dos processos apensados em relação aos quais estou de acordo com as proposições das instâncias instrutivas. Quanto aos processos TCRJ número 302-466 de 18 e 303-066-3 de 18, de iniciativa dos servidores Gisela Bourrier de Souza e Marco Agostini, respectivamente, visto que não foram cumpridas as condições indispensáveis previstas na Resolução SCG número 2 de 2011, os votos são pelo indeferimento dos pedidos. Indago aos senhores conselheiros como votam nesse processo. São os processos dos votos número 3 e 7. Correto? É isso, senhor relator? Quais são os votos? Conselheiro Cristiano? Os votos 3,
E o de voto, só um minuto, 7, exatamente. 3 e 7. 3 e 7. Estamos deliberando que o processo dos votos são 3 e 7. Estamos de acordo com os dois votos. Eu também estou de acordo, conselheiro André Martins. De acordo. Aprovado por unanimidade. Quanto aos processos, melhor dizendo, com relação aos processos TCRJ número 302.542-0-2018 e 302.544-8-2018, de iniciativa dos servidores Carla Ribeiro Tulli Ripold e Leonardo Elame Souza e Silva da Cunha, respectivamente, por considerar cumpridos os requisitos da aludida resolução, os meus votos são pelo deferimento, realização de empenhos globais em relação aos exercícios 2018 e 2019 e encaminhamento para a posição das competentes assinaturas. Conselheiro Marcelo Verdini, como vota? Senhor presidente, gostaria de declarar suspeito desses dois processos. Pois não, o conselheiro Marcelo Verdini declara sua suspeição, solicita à secretária-geral das sessões que consigne em ata a suspeição do conselheiro desses dois processos. Conselheiro André Martins? Estou de acordo. Eu também estou de acordo, está aprovado. Por fim, o processo PCRJ 303.060-9 de 2018, que recebeu o voto número 6, trata de requerimento do servidor Carlos Leandro dos Santos Reginaldo, que solicita a bolsa de estudo para custeio de forma parcial do curso de pós-graduação no Estrito Senso Mestrado em Educação em Santiago do Chile, bem como seu afastamento das atividades desta curso sem prejuízo da remuneração, nos termos do artigo 79, inciso 13 do Decreto 2479 de 79. Tendo em vista que a douta Procuradoria-Geral emitiu um parecer favorável ao pedido de bolsa de estudo, mas não se pronunciou quanto ao afastamento do servidor, meu voto neste processo, em sede de análise preliminar, é pela desatenção do feito e diligência interna para que a PGT se manifeste sobre o tema. Conselheiro Marcelo Verdini, como vota? Com relator. Conselheiro André Martins? Sou conselheiro, gostaria de declarar suspeita com relação a esse processo. Pois não, também solicito à secretária-geral das sessões que consigne em ata a suspeição da conselheira André Martins para votar, para atuar neste feito. Eu estou de acordo com o voto do conselheiro Marcelo Verdini, está de acordo? De acordo. Sim, eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Considerando então que já relatei todos os 7 processos dessa pauta, eu devo uma palavra a Vossa Excelência. Pois não. Agora sim, na qualidade de conselheiro, passo a relatar a minha pauta do Conselho Superior de Administração da sessão de hoje. Inicio com um processo constante de uma pauta de devolução de vista, devolução sem voto revisor, processo 300.610 de 9 de 2018. É o processo relativo à servidora Karen Mancini. A servidora foi cedida a outro órgão no curso da fruição de bolsa de estudos estrito sensu, de pós-graduação estrito sensu, o que suscitou dúvida quanto à eventual perda do financiamento e à eventual necessidade de devolução de valores. Como a servidora retornou ao quadro deste tribunal e está em exercício neste tribunal até o presente momento, houve perda do objeto com relação a essa devolução de valores, no meu entendimento, e por essa razão estou acompanhando em toto o voto proferido pelo relator, conselheiro Cristiano Guerin, que em sessão deste conselho realizada em 5/12 de 2018 ofereceu um voto pelo arquivamento. Indago aos eminentes conselheiros como votam neste processo. Aliás, conselheiro Cristiano, mantém seu voto? Deseja fazer alguma consideração? Não. Pois não. Os demais conselheiros como votam? Com o relator. Voto aprovado. Na pauta ordinária da sessão de hoje, trago inicialmente a apreciação deste Conselho a minuta de edital do Prêmio Ministro Gama Filho, edição 2019, prêmio de concurso de monografias, que foi encaminhado pela Escola de Contas e Gestão. Em meu voto, eu destaco que são vários os benefícios esperados com a realização desse prêmio, incluindo a análise do papel que novas tecnologias desempenham ou podem vir a desempenhar no âmbito do controle governamental. Eu reputo necessário o acréscimo de uma determinação, em meu voto, eu acredito uma determinação em relação à proposta formulada pela diretora-geral da Escola de Contas, para que se promova a adequação de inconsistências redacionais na minuta, sem prejuízo de sua pronta aprovação, por se tratarem de erros de natureza meramente material. Meu voto é pela aprovação com determinação à diretora-geral da Escola de Contas. Todos estão de acordo? De acordo. Voto aprovado. O processo seguinte
seguinte, minha pauta eu relatei na qualidade de presidente do Conselho Superior da Escola de Contas ao início desta sessão. Passo ao processo cujo voto número 3. Trata-se da minuta do edital número 3 de 2019, que trata do processo seletivo para concessão de bolsas de estudo para servidores do TCE em curso de pós-graduação lato sensu e estrito sensu, nas modalidades de especialização, mestrado e doutorado para o ano de 2019. São previstas nesse programa de bolsas 42 bolsas de estudo, distribuídas pelas áreas de interesse e modalidades de cursos, variando o percentual de reembolso de acordo com a área de concentração de conhecimento em que o candidato pretenda desenvolver a sua pesquisa. A minuta de edital foi elaborada já em conformidade com a nova resolução da Escola de Contas e Gestão número 11 de 2019, bem como atende a necessidade e importância do aprimoramento dos servidores desta corte em áreas de concentração específicas. O meu voto é pela aprovação do edital número 3 de 2019 e seus anexos. Apenas gostaria de destacar aos senhores conselheiros a especificação dessas bolsas. Como disse, são 42 bolsas de estudos de pós-graduação para servidores desta corte, são 6 bolsas para curso de pós-graduação lato sensu, com reembolso de 70%, 10 bolsas para curso de pós-graduação lato sensu, com reembolso de 100%, 6 bolsas de pós-graduação estrito sensu, com reembolso de 70%, e 20 bolsas de pós-graduação estrito sensu, com reembolso de 100%. Essa é a distribuição dessas bolsas em áreas de conhecimento constante do edital, que foi previamente disponibilizada a Vossas Excelências. Eu indago se há alguma divergência com relação a esse edital, se Vossas Excelências estão de acordo com o voto que profiro pela aprovação. De acordo. De acordo. Todos de acordo, o voto está aprovado por unanimidade. Encerramos dessa forma, senhores conselheiros, a pauta da sessão ordinária do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão, da data de hoje, razão pela qual declaro a sessão do Conselho Superior da ESG encerrada e passamos a deliberar em plenário. Neste momento, eu declaro aberta a sessão plenária e há um pedido de preferência sobre a mesa. No entanto, tendo em vista a ausência iminente do conselheiro Marcelo Verde de Maio, eu confiro a preferência a Vossa Excelência para que possa relatar os processos constantes de sua pauta, razão pela qual lhe concedo a palavra para a sua relatoria. Agradeço, senhor presidente, o cumprimento dos conselheiros, do senhor doutor-geral. Eu inicio a pauta de hoje relatando 5 processos em pauta especial, iniciando com a prestação de contas, gerando de despesa, pelo responsável pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Quissamã, referente ao exercício 2015. O voto é pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de gestão do chefe do Executivo, com ressalva de determinação, regularidade das contas do Tesoureiro, com ressalva de determinação e aplicação, e arquivamento. Pois não, senhores conselheiros, eu ressalto que não estou participando da votação, em razão de estar ocupando a presidência desta sessão. Indago ao conselheiro André Martins como vota. Como relator. Conselheiro Cristiano Guerra. Como relator. Voto aprovado. Prossigo com a prestação de contas, dando de despesa e de responsável pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, referente ao exercício 2014. O voto é pelo acolhimento parcial das razões de defesa, ciência ao plenário, emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de gestão do chefe do Executivo, com ressalvas e determinações, e regularidade das contas do responsável pela tesouraria, com aplicação plena. Todos de acordo com esse voto? De acordo. Aprovado. Prosseguindo com mais uma prestação de contas, gerador de despesas e de tesoureiro do Fundo Municipal de Habitação de Sumidouro, referente ao exercício 2015, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do chefe do Executivo, pela regularidade das contas de tesoureiro com aplicação plena e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo com recursos de consideração interpostos pelas senhoras Maria de Lourdes Tavares Henriques, Roseli Ramos Duarte Fernandes e Roberta Barreto de Oliveira, em face de decisão que declarou ilegal o contrato número 14 de 2009 e seus aditamentos do município de Duque de Caxias e aplicou multa às recorrentes. Os recursos preenchem requisitos de admissibilidade, mas não merecem provimento. Isso porque a autoridade responsável pela
não se exime de sua responsabilidade sob a alegação de que competiria ao pregoeiro a análise do procedimento e de que não possuiria habilidade técnica. Os argumentos lançados no sentido de que haveria presunção de legalidade e de legitimidade e de que foi atendida a economicidade igualmente não devem prosperar. Eu verifico também que as multas estão bem fundamentadas e aplicáveis em valor razoável. Portanto, meu voto é pelo conhecimento, no mérito profissional provimento, comunicação, ciência plenária e encaminhamento. Todos estão de acordo com esse voto? De acordo. Está aprovado o voto. E, por fim, nessa pauta especial, eu apresento o recurso de reconsideração e relatório de auditoria governamental de conformidade, aprovação ordinária, realizada no âmbito da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, com o objetivo de verificar a observância da ordem cronológica de pagamentos. A recorrente alega que a observância da ordem se deu em virtude de uma dificuldade financeira do município, mas não trouxe aos autos qualquer documentação que amparasse sua narrativa ou que justificasse o interesse público na desobediência da ordem. O voto nesse sentido é pelo conhecimento, não provimento e encaminhamento. Todos estão de acordo? De acordo. Aprovado. Em rito sumário, votarei 9 processos. Eu inicio com o edital de licitação por concorrência pública de número 15 de 2017, oriundo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa. O objeto é a contratação de sociedade especializada em serviços de limpeza urbana, valor total estimado da ordem de R$2.500.000. O certame foi revogado e houve ingresso de novos documentos. Eu voto, portanto, pela diligência interna. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, o edital de concorrência pública de número 1 de 2018, oriundo do município de Miguel Pereira, cujo objeto é a execução de obras e prestação de serviços relativos à iluminação pública municipal, prazo de 25 anos e valor global estimado da ordem de R$81 milhões. Houve ingresso de novos documentos. Eu voto, portanto, pela diligência interna e retorno. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Prossigo com a representação em face de possíveis irregularidades cometidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro no edital de seleção número 2 de 2019, tem por objeto a escolha de uma OS para gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no Complexo Estadual da Penha, que corresponde ao Hospital Estadual Getúlio Vargas e à UPA Penha 24 horas. O edital foi revogado pela administração e, em seguida, deflagrado o procedimento com algumas modificações para seleção semelhantes. O voto é pela ciência plenária e comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, no edital de pregão presencial, de número 1 de 2019, oriundo do Fundo Municipal de Educação de Itaboraí, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, pelo prazo de 12 meses, e valor global estimado da ordem de R$14.600.000. O estudo convocatório demanda retificações, pelo que eu voto pela comunicação e determinação. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, apresento um ofício regularizador em contas de governo do município de Barra do Piraí, referente ao exercício 2018. O voto é pela notificação para defesa, comunicação, determinação e apensação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo, uma representação em relação às supostas irregularidades cometidas pelo DETRO no cancelamento da licitação na modalidade pregão, número 5 de 2018, que tinha por objeto a prestação de serviços de fornecimento de soluções tecnológicas de computação móvel. Entendo que o cancelamento do certame demanda maiores esclarecimentos. Portanto, eu voto pelo conhecimento da representação, pela manutenção do indeferimento da tutela provisória, por comunicação e expedição de ofício. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, mais uma representação que relata supostas irregularidades praticadas pelo Instituto de Desenvolvimento de Gestão e Energia em procedimento referente à contratação de obras de restauração de patrimônio histórico e conservação para o sítio arqueológico do antigo Cais do Valongo e Cais da Imperatriz, no âmbito do município do Rio de Janeiro. Existem falhas na identificação do representante, que apenas indica seu e-mail, e a matéria não se sujeita ao âmbito de atribuição deste tribunal. O
Voto, portanto, pelo não conhecimento, ciência e arquivamento. Todos de acordo? De De acordo. acordo. Aprovado. Em seguida, o edital de licitação de concorrência número 3 de 2018, de oriundo da EMOP, cujo objeto é a execução de obras no ginásio de esportes da unidade escolar da Cidade de Deus. Prazo de 12 meses e valor global estimado à ordem de R$ 7.800.000. Foram promovidas as adequações do edital. Eu entendo que o instrumento está apto a ser conhecido por determinações que devem ser cumpridas antes da realização do certame. Voto, portanto, pelo conhecimento, determinação e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. E, finalizando a pauta de rito sumário, eu apresento mais uma representação em relação às possíveis irregularidades no edital de pregão presencial número 3 de 2019 da Prefeitura Municipal de Queimados, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de kits escolar e de higiene, pelo total estimado da ordem de R$ 3.150.000. Eu entendo que procede os argumentos do representante, no sentido de que não foi devidamente justificada a opção por produtos ditos ambientalmente corretos. A escolha de um determinado tipo de plástico, no caso do comento, restringe a licitação a um segmento empresarial específico, de modo que a restrição à competitividade do certame, falha que deve ser corrigida. Voto, portanto, pela ciência, conhecimento, procedência parcial, comunicação e expedição de ofício. Então, os senhores conselheiros, como votam? Com relator. Aprovado. Em pauta geral complementar, apresento um processo que meu voto está parcialmente de acordo com o construtivo e com o parecer do Ministério Público. Trata-se de relatório de auditoria de conformidade, realizada na Prefeitura Municipal de Maricá, no período compreendido entre 9 de abril de 2018 a 20 de abril de 2018, tendo como objetivo principal a verificação de possíveis irregularidades na admissão de pessoal para exercer funções de direção, chefia e assessoramento, bem como a legalidade na prestação de serviços por pessoas físicas e jurídicas. Foram identificados o seguinte: nomeação de pessoal para exercício de cargos de provimento e comissão sem atribuições definidas em lei. Utilização de cargos de provimento e comissão para a realização de funções rotineiras, operacionais, burocráticas, de caráter permanente, não condizentes com atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não atendimento injustificado ao termo de solicitação de informações e documentos. Contratação de prestador de serviço por intermédio de interposta pessoa com características de admissão de pessoal. E não atendimento injustificado ao termo de reiteração. Diante de tais falhas, impõe-se a notificação dos responsáveis para que apresente razões de defesa. Voto, portanto, pela notificação para a defesa, comunicação, determinações, recomendações e expedição de ofício. Como voto, Vossa Excelência? Com relator. Aprovado. E, finalizando a minha pauta, eu apresento um processo em pauta ordinária de informações reservadas, em que meu voto está de acordo na íntegra com o construtivo e com o parecer do Ministério Público. Trata-se de uma denúncia sem identificação de autoria, com notícia de supostas irregularidades referentes à troca de empregos por votos e à aprovação de anistia de tributos em período eleitoral no município de Miguel Pereira. Não estão presentes os requisitos de admissibilidade, portanto, eu voto pelo não conhecimento, pelo levantamento do caráter sigiloso, por ciência plenária e arquivamento. Todos de acordo com o não conhecimento da denúncia? De acordo. De acordo. Aprovado. Senhor presidente, com isso termino minha pauta por hoje. Eu vou falar a Vossa Excelência. Antes, eu só gostaria de ressaltar que, por hora, ainda posso permanecer por mais um período no tribunal, portanto, participarei das votações até que a hora que eu preciso me ausentar Pois seja não. atingida. Pois não. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro Marcelo. Tenho a honra de passar a palavra à conselheira Andréa Siqueira Martins para a sua relatoria. Senhores conselheiros, são representantes do Ministério Público. Trago um processo com voto revisor. Conselheira, desculpe, é que há sobre a mesa um pedido de preferência e eu acabei não considerando preferência ao representante. Há sobre a mesa um pedido de preferência formulado enquanto
Pois não. Há sobre a mesa um pedido de preferência, o interessado está presente para acompanhar o relato do processo, deseja apenas acompanhar o julgamento, não fará uso da palavra, pois não. Trata-se do processo 107.609, dígito 5 de 2014, é o voto de número 3 da pauta especial do conselheiro Cristiano Bering. Pediria a Vossa Excelência que procedesse ao relatório e ao voto. Processo 107.609-5/2014 é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marcos Vinícius Pires de Barros e peça processual apresentada pela senhora Ana Shirley Leite Isidoro contra a decisão de aplicação de multa. Inicialmente estou recepcionando a peça apresentada pela senhora Ana Shirley como recurso de reconsideração. No mérito, constato que a recorrente logrou êxito em demonstrar que não era responsável pelas irregularidades apuradas em sede de auditoria, tendo em vista que o início de suas funções no cargo de diretora do Colégio Almirante Frederico Vilar se deu no mesmo dia em que foi realizada a inspeção por esta Corte de Contas. Quanto ao recurso apresentado pelo senhor Marcos Vinícius, destaque em meu voto que não foram apresentados novos elementos capazes de modificar a decisão recorrida. Diante do exposto, voto pela recepção como recurso de reconsideração, conhecimento e provimento do primeiro recurso, conhecimento e não provimento do segundo recurso, deferimento, comunicação e encaminhamento. Conselheiro Marcelo Bertini, como vota? Acompanhador. Conselheiro André Martins? Como relator. Aprovado por unanimidade. Em seguida, encerrados os pedidos de preferência, agora sim, conselheira André Siqueira Martins, tem a honra de passar a palavra para a sua relatora. Renovo os cumprimentos ao voto de excelências e trago um processo com voto divisor, o processo 100.673, dígito 5 de 2018. Versam esses autos sobre o edital de pregão eletrônico número 3 de 2017, encaminhado pelo PRODERJ, cujo objeto consiste no registro de preços para a prestação de serviços de computação na modalidade nuvem pública, no valor estimado da ordem de R$ 91 milhões. Após o cumprimento da diligência interna determinada pelo conselheiro relator Rodrigo Melo do Nascimento, a instância técnica do Parquê Especial destacaram a necessidade de chamamento aos autos mediante comunicação do atual presidente do PRODERJ, para que ele se manifestasse a seguimento ao certame ou adotasse as providências elencadas no parecer técnico. Em sentido diverso, o relator apresentou voto para a declaração de ilegalidade do edital com a comunicação responsável para cumprimento de uma série de concordo com o último parecer do corpo instrutivo e com o entendimento do conselheiro relator, no sentido de que o edital apresenta diversas inconsistências que impedem a atestação de sua legalidade por esta Corte de Contas. Todavia, a minha discordância com o voto apresentado pelo conselheiro relator consiste na declaração de ilegalidade do ato em exame, sem que seja ofertada ao gestor a possibilidade de apresentação de defesa pelas falhas apuradas, mediante notificação disciplinada no parágrafo 2º do artigo 6º da deliberação TCE número 204 de 96. Neste sentido, entendo que a expressão apresentação de razões de justificativa, constante do parágrafo 1º do citado artigo 6º, não permite a interpretação de que o chamamento mediante comunicação aperfeiçoa o contraditório e garante aos interessados por si só o direito à ampla defesa. Ao contrário, a comunicação é medida que se presta apenas à apresentação de esclarecimentos necessários à elucidação de dúvidas ainda existentes sobre os atos analisados por esta Corte. No entanto, eu verifico que ocorreu modificação na gestão do PRODERJ e que, portanto, não haveria nenhum efeito positivo na expedição de notificação direcionada ao signatário do ato convocatório, visto que ele não se encontra mais à frente do PRODERJ, motivo pelo qual considero mais adequada a sugestão da instância instrutiva ratificada pelo Parquê pela comunicação ao atual gestor, para que este se manifeste precisamente sobre o seu interesse em dar prosseguimento ao certame ou para que promova a correção dos itens inconsistentes do edital. Portanto, eu voto pela comunicação. Pois não, o relator do processo sou eu. Ofereço, por uma questão de celeridade, senhores conselheiros, celeridade e economia processual, eu propus em meu voto, na sessão de 10/4 de 2019,
Eu propus em meu voto, desde já, a declaração de ilegalidade do edital, com determinação para a sua anulação, uma vez que o edital contém inúmeras falhas, e eu não vejo como a gestão atual do Prodege possa sanear esse edital repleto de inúmeras falhas de ordem técnica em termos de tecnologia da informação, de contratação em tecnologia da informação, por exemplo, falta de estudos técnicos preliminares e etc. Eu entendo as ponderações proferidas aqui, esposadas pela revisora, mas estou mantendo o meu voto. Em sendo eu o relator, próximo a votar é o conselheiro Marcelo Verdini, dado como voto a Vossa Excelência, conselheiro. Eu peço vênia ao relator quanto à revisora. Pois não, conselheiro Cristiano Guerri. Acompanho a conselheira Jéssica Martins. Portanto, por 3 votos a 1, voto vencedor em plenário é o voto da conselheira Andréa Siqueira Martins pela comunicação, vencido o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, que proferiu o voto pela declaração de ilegalidade do edital. Em pauta especial, trago 2 processos. Primeiro, recurso de revisão interposto em face de decisão que declarou a ilegalidade do ato de inexigibilidade de licitação formalizado entre o IBRAD e o município de Macaé. O exame levado a efeito pelo corpo instrutivo suscita discussão acerca dos prazos recursais a serem observados quando o recorrente ostenta qualidades de terceiro interessado, como ocorre no caso em análise. Entendo que a tese esposada pela CAR merece acolhimento, na medida em que, sob a ótica da igualdade processual, o terceiro interessado na decisão recorrida deve se submeter ao mesmo prazo recursal de que dispõe a parte para interpor o recurso. Todavia, a contagem do prazo também deve levar em consideração a eventual apresentação de outros recursos pelo jurisdicionado que respondeu ao longo do processo. Considerando, portanto, que o presente recurso de revisão foi apresentado fora do prazo legal e considerando como termo apor a decisão que julgou o recurso de reconsideração interposto pelo senhor Roberto Mussi Ramos, voto pelo não conhecimento do recurso e comunicação. Então, o conselheiro Cristiano Guerri como voto? Com o relator. Conselheiro Marcelo Verdini, com o relator. Voto aprovado. A seguir o recursos de reconsideração interpostos por responsáveis penalizados nestes autos e cuido de auditoria instaurada para verificar o cumprimento das determinações plenárias exaradas nos determinados processos nesta Corte. Na medida em que os argumentos apresentados pelos recorrentes são insuficientes para a reforma da decisão, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação. Todos estão de acordo? De acordo. Aprovado. Em pauta ordinária complementar, trago 4 processos. Primeiro, uma consulta formulada pelo presidente da ALERJ, visando o pronunciamento deste tribunal acerca da forma de aplicação ao Poder Legislativo Estadual do teto remuneratório constitucional. Manifesto-me de acordo com o exame realizado pelo corpo instrutivo, o qual analisou a matéria com enfoque no recente entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, e deste modo fixo as seguintes teses. Primeiro, o teto remuneratório condicional no exercício cumulativo de cargo efetivo em comissão ou função deve incidir sobre o total recebido pelo servidor e não sobre cada remuneração de forma isolada, inclusive nos casos de cessão de servidor. Segundo, na hipótese referente à acumulação de cargos efetivos constitucionalmente autorizados, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário número 602.043, tema número 377, o teto remuneratório deve incidir separadamente para cada cargo licitamente acumulado. Terceiro, com base nos mesmos fundamentos acima apresentados pelo STF, o teto remuneratório deve incidir separadamente no caso de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo em comissão. E quarto, no que concerne a suposta necessidade do disposto no artigo 3º da Lei nº 10.887 de 2004, o teto remuneratório constitucional é auto-aplicável, independentemente da existência de sistema integrado de informações ou regras pormenorizadas de aplicação.
No tocante às proposições do parquê, divido parcialmente em relação à proposta de súmula, na medida em que, caso seja de interesse do plenário desta Corte, e após a devida consolidação das teses fixadas nesta consulta, a mesma deverá ser apresentada no formato estabelecido pela deliberação número 278 de 2018. Nesse sentido, voto pelo conhecimento, expedição de ofício, comunicação, determinação e desatenção. Conselheiro Cristiano Guerra, como vota? Relator. Conselheiro Marcelo Gentili? Relator. O voto, portanto, está aprovado por unanimidade. Eu cumprimento a relatora pelo voto proferido. Se estivesse participando da votação, também certamente acompanharia o voto proferido por Vossa Excelência. Obrigada. A seguir, recursos de embargos interpostos em face da decisão que julgou a tomada de contas ex officio irregular, determinando a imputação de débito e aplicação de multa aos embargantes. Na medida em que não existe qualquer viso de omissão, obscuridade ou contradição, eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Todos estão de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, outro recurso de embargo de declaração oposto contra a decisão que concedeu parcial provimento ao recurso de reconsideração anteriormente apresentado pelo embargante. Tendo em vista que os argumentos apresentados visam, em síntese, a rediscussão do mérito do julgado, nego provimento aos embargos, bem como as razões complementares ao recurso posteriormente apresentada pelo responsável. Voto pela recepção como razões complementares aos embargos, conhecimento, não provimento e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Voto aprovado. A seguir, memorial apresentado pela sociedade contratada Dois Arcos, visando reforçar os argumentos do seu recurso de embargo, cujo conhecimento foi negado em sessão plenária de 21 de agosto de 2018. Manifeste-me de acordo com a sugestão da CAR pela recepção da peça apresentada com razões de defesa complementares ao recurso e o seu não conhecimento diante da intempestividade no seu encaminhamento. No mais, interfere o pleito da contradada de sobrestamento do processo, na medida em que este carece de fundamentação legal. Voto, portanto, pela recepção como razões complementares aos embargos, não conhecimento, comunicação, indeferimento, expedição de ofício e encaminhamento ao MDG. Como voto, senhores conselheiros? Aprovado. Senhor conselheiro, eu encerrei a minha pauta, agradeço e devolvo a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado, conselheiro André Martins. Tem a honra de passar a palavra em seguida ao conselheiro Cristiano Guerra. Passo a minha pauta especial, na qual eu relatarei dos 2.832 processos. No primeiro processo, o voto está de acordo com o objetivo e sem manifestação do MPE, como fosse contido na resolução número 2 de 2017. São dois recursos interpostos pelo senhor Fábio Henrique Passos Wagner e pela senhora Raquel Soares de Freitas Andrade, melhor dizendo, Haddad. Ambos os recursos visam a desconstituir decisões plenárias de aplicação de multa pelo não atendimento de decisão desta Corte. O recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Fábio é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Quanto ao recurso apresentado pela senhora Raquel, entendo que o mesmo deva ser recepcionado como recurso de revisão, vez que há fundamento previsto no artigo 73 da Lei Orgânica. No mérito, a recorrente comprovou que foi exonerada do cargo de secretária municipal de saúde logo após a decisão desta Corte, não sendo, portanto, a responsável pelo descumprimento da decisão azarada. Portanto, voto pelo não conhecimento, recepção como recurso de revisão, conhecimento, provimento, comunicação, expedição de ofício e encaminhamento. Todos estão de acordo? De acordo. Aprovado. Passo para o processo que recebeu o voto número 2, que é referente à prestação de contas do governo de Italva, relativo ao exercício 2017, sob a responsabilidade do chefe do Poder Executivo, senhora Margarete de Souza Rodrigues Soares, encaminhada de forma parcial e tempestivamente a esta Corte e submetida à análise com vistas à emissão de parecer prévio, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 125 da Constituição Estadual. Após o exame pertinente, o Corpo Constitutivo sugeriu a emissão de parecer prévio contrário, em função de uma irregularidade relativa à abertura de créditos suplementares, no montante de R$ 5,19 milhões, sem prévia autorização legislativa. O Parquê de Contas se manifestou parcialmente de acordo, acrescentando uma nova irregularidade. O processo foi publicado em pauta especial, iniciando o prazo para apresentação de razões de defesa e documentos por parte da prefeita, conforme o rito vigente à época.
tendo em vista a apresentação de novos elementos encaminhados em face de irregularidades e impropriedades apontadas pela instrução e pelo Ministério Público Especial, o plenário desta Corte, em sessão de 20 de setembro de 2018, decidiu por diligência interna para que os órgãos de controle procedessem ao reexame da presente prestação de contas de governo. Após nova análise, o Corpo Executivo se manifestou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do governo do município de Italva, com ressalvas, determinações e recomendação. O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador-Geral, manifestou-se novamente pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo em face de irregularidade associada à gestão previdenciária. Este é o relatório. Inicialmente, sobre a irregularidade apontada pelo dono do Parquet de Contas, relacionada à gestão previdenciária, em função de regras de transição que têm sido adotadas por este plenário, tendo por base a decisão proferida na prestação de contas do governo do município de São Fidélis relativas ao exercício de 2017, vou considerar os fatos apontados como ressalva. O Corpo Executivo, acompanhado pelo Ministério Público de Contas, consideraram a irregularidade apontada em suas manifestações iniciais, em caso, apenas como ressalva, ao concluírem que houve autorização legislativa para a abertura de créditos suplementares através da autorização de remanejamento de recursos orçamentários na LOA. Acompanho esse entendimento, contudo, destaco que a Lei Orçamentária Municipal autorizou apenas o remanejamento de recursos orçamentários no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão, em linha com o inciso 6 do artigo 167 da Constituição Federal, que veda a transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem a prévia autorização legislativa. Portanto, a fim de respeitar os termos da autorização que lhe foi concedida através da Lei Orçamentária Municipal pelo Poder Legislativo, procedi com a avaliação para verificar se os decretos de abertura de créditos suplementares no valor de R$ 5,2 milhões de reais obedeceram ao disposto no artigo 6º da Lei Orçamentária e da Constituição Federal. Ressalto que, nas razões de defesa apresentadas pelo jurisdicionado, após a manifestação da irregularidade apontada pelo Corpo Executivo, foi encaminhada a relação dos decretos do exercício 2017, que remanejaram os recursos orçamentários e, em nota explicativa, foi reiterado que os decretos efetivados foram realizados por anulação de dotações orçamentárias amparadas no artigo 6 da Lei Orçamentária. Assim, após detida a análise, identifiquei que da relação dos 36 decretos emitidos pelo jurisdicionado que alteraram as despesas fixadas pela Lei Orçamentária, 17 deles não se restringiram à mesma categoria de programação, somando um total de R$ 2,5 milhões de reais de remanejamento de despesas sem a devida autorização legislativa. Alterar as características da despesa sem o consentimento do Parlamento viola o intuito do princípio previsto no artigo 167 da Constituição Federal. Portanto, admitir tal prática destruiria a rigidez do orçamento público pretendida pelo ordenamento jurídico pátrio, com prejuízo para todo o sistema constitucional orçamentário que, enfraquecido, deixaria de ser veículo necessário de planejamento das ações da administração pública. Diante do exposto, reputo como irregularidade o remanejamento de recursos orçamentários no total de R$ 2,5 milhões de reais, em desrespeito ao artigo 6º da Lei Orçamentária Municipal e, portanto, sem autorização legislativa, não observando o preceituado no artigo 67, inciso 6º da Constituição Federal. Em relação aos demais aspectos da prestação de conta, destaco que o município não cumpriu a meta da dívida consolidada líquida estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram respeitados os índices constitucionais e limites referentes às despesas de pessoal, 48,3%, de educação, 28,97%, o índice relativo à aplicação de recursos do Fundeb, 99,02% aplicados em 2017, a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, 22,92%, e demais índices, limites e restrições legais. Diante do exposto examinado no presente processo, manifesto-me em desacordo com o Corpo Executivo com o Ministério Público Especial e voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do governo do município de Italva, relativas ao exercício 2017, sob responsabilidade da senhora Margarete de Souza Rodrigues Soares, com a irregularidade e as impropriedades, determinações, recomendação e expedição de ofício nele constantes. Portanto, temos um voto para emissão de parecer prévio contrário, proferido pelo conselheiro Cristiano Guerri, em
indago ao conselheiro Marcelo Verdini como se posiciona. Eu acompanho o relator. Conselheiro André Siqueira Martins. Também acompanho o relator. Portanto, o voto aprovado em plenário é no sentido da emissão de parecer prévio. Um minuto, por gentileza. Passando a proclamação do resultado, a decisão deste plenário é pela emissão do que se refere às contas de governo do município de Italva, relativos ao exercício 2017, sob a responsabilidade da prefeita senhora Margarete de Souza Rodrigues Soares, é pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas, com impropriedade de determinações de recomendação e expedição de ofício. Voto aprovado por unanimidade. Nos 2.830 processos seguintes, os votos estão de acordo com o objetivo com parecer do Ministério Público Especial. O que recebeu o voto número 3 já foi relatado inicialmente. Passo então para o processo que recebeu o voto 4A/1961, que é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Luiz Alves Antunes, contra a decisão pela recusa do registro de 1.958 contratos de pessoal por prazo determinado firmados pela Prefeitura de Rio Bonito com aplicação de multa de 10.000 FIR. Apesar das alegações do recorrente, destaco que o regramento de regência desta Corte foi observado na tramitação do processo em estrita observância à ampla defesa e contraditório. No mais, na qualidade de chefe do Poder Executivo Municipal, o recorrente foi o responsável pelas contratações irregulares, porquanto ausente o interesse público excepcional. Portanto, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Wingler Neves Martins, em face de decisão pela ilegalidade do termo aditivo firmado com a consequente aplicação de multa no valor de 2.500 UFIR. O recorrente não conseguiu demonstrar que os acréscimos realizados por meio de termos aditivos estão dentro do limite legal de 25% do valor contratado previsto na lei de licitações. Portanto, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, outro recurso de reconsideração interposto pelo senhor Nilton da Costa Rodrigues Teixeira, em face de decisão que lhe aplicou multa no valor de 2.500 UFIR. O recorrente alega que, só após a imputação da penalidade, foi efetivamente citado no presente processo, de forma que estaria violado o seu direito constitucional ao exercício da ampla defesa do contraditório. No entanto, verifico que os técnicos de notificação desta Corte foram por 4 oportunidades ao endereço mencionado pelo recorrente sem sucesso. Posteriormente, foi garantida a oportunidade para o exercício de defesa, sendo certo que a notificação via publicação no Diário Oficial do Estado possui previsão legal no artigo 34 da Lei Orgânica. Portanto, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, recursos de reconsideração protocolados pelos senhores Josias Quintal de Oliveira e Luiz Fernando Padilha Leite, em face de decisão pela aplicação de multa e recusa de registro de 868 contratos de pessoal por prazo determinado, firmados pela Prefeitura de Santo Antônio de Pádua. Quanto à preliminar invocada, constato que não se consumou a prescrição da pretensão punitiva desta Corte. Quanto ao mérito, os recorrentes não conseguiram demonstrar a legalidade das contratações realizadas. Isto porque não restou comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como não foi realizado o processo seletivo simplificado. Diante do exposto, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Por fim, outro recurso de reconsideração apresentado pelo senhor José Arimateia Oliveira contra a decisão de aplicação de multa no valor de 3.000 FIR pelo não atendimento de decisão desta Corte. Em sede recursal, o jurisdicionado alega não ter tomado ciência de qualquer notificação que lhe foi dirigida pelo fato de não ter domínio sobre o manuseio dos sistemas informatizados. Diante de tais alegações, é possível concluir que não houve falha procedimental deste tribunal quanto no chamamento do jurisdicionado. Portanto, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Senhores conselheiros estão de acordo? De acordo. Aprovado.
Passo para a pauta de rito sumário, na qual eu relatarei 11 processos. No primeiro processo, meu voto está em desacordo com o corpo constitutivo e parcialmente de acordo com o parecer do Ministério Público Especial. Este primeiro processo é um edital de pregão presencial, o pregão presencial número 2 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Maricá, tendo por objeto o registro de preços para prestação de serviços continuados de portaria para as unidades escolares da sede e de todos os imóveis de responsabilidade da Secretaria de Educação, no valor estimado de R$ 12,2 milhões, que está adiado sem dia. É a primeira submissão plenária do edital. O corpo constitutivo manifestou-se pelo conhecimento do edital com determinações. Contudo, divirjo desta proposta. Considerando a natureza do objeto licitado, ressalto que o parcelamento do objeto representa a medida administrativa, econômica e tecnicamente mais vantajosa. Assim, entendo que o jurisdicionado deve parcelar a realização dos serviços ou justificar o não parcelamento mediante a apresentação de estudos técnicos. Em prosseguimento, observo que, em relação à qualificação econômica e financeira, deve ser possibilitada a participação de sociedades empresárias em recuperação judicial. Ainda em relação à qualificação técnica, constato que o instrumento convocatório exige a comprovação de mais de 50% do quantitativo que a administração pretende contratar, bem como a demonstração de experiência prévia de no mínimo 3 anos na execução de um objeto semelhante ao da contratação, em que pese a referida exigência normalmente seja reputada como excessiva por restringir a competitividade do certame, estou conferindo oportunidade ao gestor para que esclareça o quantitativo exigido. Portanto, voto pela comunicação e recomendação. Como voto, Vossas Excelências? Aprovado. No sexto processo seguinte, os votos estão parcialmente de acordo com o corpo constitutivo com o parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é o edital de pregão presencial número 20 de 2019, oriundo da Prefeitura de Quissamã, tendo como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de vale alimentação em meio eletrônico, no valor estimado de R$ 11,6 milhões. Observo que o jurisdicionado atendeu a totalidade dos itens da comunicação plenária anterior, razão pela qual não vislumbro óbices ao conhecimento deste instrumento convocatório. Portanto, voto pela ciência plenária, conhecimento, determinação e arquivamento. Todos estão de acordo com o voto? De acordo. Aprovado. A seguir, representação interposta pela sociedade empresária KJ Campos Turismo e Serviços Limitada contra irregularidades praticadas na elaboração do pregão eletrônico número 5 de 2019, oriundo da Prefeitura de Cabo Frio, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em transporte coletivo para a locação de 13 ônibus urbanos com afinidade de transporte escolar no valor de R$ 2,3 milhões. Ressalto que em 11 de abril de 2019 deferi tutela provisória determinando a imediata suspensão do procedimento licitatório. No que se refere aos fatos alegados na representação, comungo com o entendimento manifestado pelo corpo constitutivo no sentido de que deva ser oportunizada à administração municipal a apresentação dos devidos esclarecimentos em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, voto pela ciência ao plenário, conhecimento, sobrestamento, comunicação e expedição de ofício. Alguma divergência? Sim. Aprovado. Outra representação interposta pela sociedade empresária Força Ambiental Limitada contra supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Arraial do Cabo na elaboração da concorrência pública número 1 de 2019. O certame teve por objeto a execução dos serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas no valor global estimado de R$ 6,5 milhões e o certame encontra-se suspenso por força de concessão de tutela de urgência. Registro que tramita conjuntamente com o presente o processo TSRJ número 205.505/2019, que recebeu o voto número 2 desta pauta de rito sumário. Após a última decisão plenária, o jurisdicionado apresentou elementos que comprovam o atendimento integral das determinações desta Corte. Sendo assim, entendo que o jurisdicionado pode prosseguir com a licitação, devendo ser revogada a tutela de urgência concedida. E, nesse sentido, voto pela ciência plenária, revogação da tutela provisória, expedição de ofício e arquivamento. Todos os conselheiros estão de acordo com o voto? De acordo. Aprovado. Novamente uma representação, dessa vez interposta pela sociedade empresária FBS, Construção Civil e Pavimentação S.A., contra irregularidades cometidas pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes na condução da concorrência pública número 3 de 2018. O objeto do procedimento licitatório é a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de recuperação, reparos e manutenção de pavimentação
dos dispositivos de drenagem e obras de arte no município, no valor total estimado de R$ 57,2 milhões, tendo sido concedida medida cautelar com vistas à suspensão do certame. Quanto ao mérito, o jurisdicionado informa ter decidido pela revogação do edital devido à necessidade de adequação do projeto básico, porquanto julgo ser parcialmente procedente a representação. No entanto, a revogação do certame impõe a perda do objeto da medida cautelar concedida, devendo o processo ser arquivado. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário, procedência parcial, perda do objeto, determinação de expedição de ofício e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Agora um edital de concorrência pública, o de número 1 de 2019, encaminhado pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Cordeiro, cujo objeto é a contratação de empresa habilitada para prestar serviços de assistência hospitalar, internações clínicas e cirúrgicas, adulto e pediátricas, pronto atendimento, urgência, emergência, sala de estabilização e assistência pré-hospitalar, no valor total estimado de R$ 5,6 milhões. O certame estava adiado para o dia 16 de maio de 2019, tendo sido encaminhado ofício determinando a adoção de medidas com vistas ao adiamento do certame. Registro que tramita nesta Corte o processo TCRJ número 210.321/9/2018, que trata do edital de concorrência número 5 de 2018, da Prefeitura Municipal de Cordeiro, cujo objeto é idêntico ao edital ora em análise. O referido processo encontrava-se sob a relatoria da conselheira Andréa Siqueira Martins, tendo sido redistribuído ao meu gabinete em decorrência da relatoria das contas de governo do Estado pela eminente conselheira e será relatado a seguir nesta pauta de rito sumário. Quanto ao presente processo, é a primeira submissão plenária e constato a existência de inúmeras falhas que impedem o conhecimento do instrumento convocatório. Conforme descrição no projeto básico anexado ao edital, o objeto da licitação envolve a terceirização de postos de trabalho na área de saúde, o que configura a delegação de atividades típicas da administração ao prestador de serviço na condição de terceirizado. Concordo na íntegra com a adoção das providências indicadas pelo Constitutivo, em especial no que se refere à necessidade de o jurisdicionado justificar se os cargos discriminados no projeto básico fazem parte do quadro de pessoal do órgão, bem como se já houve concurso público para preenchimento destes cargos, dentre outros. Ademais, deve ser ampliada a pesquisa de preço e devem ser encaminhados os documentos que comprovem a demanda dos quantitativos fixados neste edital. Por fim, considerando que o jurisdicionado já foi instado a rever inconsistências similares constantes do edital com objeto idêntico ao ora analisado, entendo que deva ser incluído desde já alerta ao gestor de que a permanência de pendências neste edital poderá caracterizar emergência fabricada sujeita à sanção prevista no artigo 63 da Lei Orgânica. Portanto, voto pela publicação, recomendação e ciência. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Trato agora do edital de concorrência pública número 5 de 2018, encaminhado pela Prefeitura Municipal de Cordeiro, por intermédio do seu fundo de saúde, visando a contratação de empresa ou instituição para a prestação de assistência hospitalar no município, no valor estimado de R$ 5,2 milhões, cuja realização do certame ocorreu em 13 de abril de 2018. Após detido o exame dos autos, verifico que o Constitutivo atesta o desatendimento às decisões plenárias anteriores, tendo o responsável informado que o certame não foi adiado e celebrou o contrato dele decorrente sem ter aguardado a conclusão deste tribunal quanto à análise de legalidade, legitimidade e economicidade da contratação objetivada. Repiso, mesmo tendo sido devidamente cientificada da determinação deste tribunal para que esperasse deliberação conclusiva desta Corte, o jurisdicionado realizou o certame e celebrou o contrato para prestação dos serviços licitados. Neste ponto, faço o registro das informações apresentadas pelo jurisdicionado, que alegou não ter adiado o certame até a deliberação final deste tribunal por entender que os serviços seriam de extrema necessidade. Contudo, não podem prosperar as alegações do responsável. A submissão voluntária do edital a este tribunal pressupõe que o interessado pretende que seja o referido documento examinado, o que lhe impõe a obrigação de acompanhar e atender às manifestações exaladas por este órgão. É dever do gestor encaminhar o ato convocatório em tempo hábil para o exame desta Corte, de modo que se possa proceder ao saneamento de todas as irregularidades eventualmente apontadas
antes do da realização do certame. Prossigo minha análise. Em atendimento à última decisão plenária, o Corpo Executivo encontrou sérias dificuldades para analisar a economicidade da licitação, uma vez que os documentos anexados aos autos não contêm os elementos necessários para tal. O Corpo Executivo destacou ainda a impossibilidade de mensurar a vantajosidade da contratação efetivada pela administração. Diante deste cenário, não vislumbro outro deslinde ao edital subexame, senão de sua declaração de ilegalidade e do contrato dele decorrente, qual seja o contrato 63 de 2018, com a consequente aplicação de multa, a qual estou fixando no patamar de 20.000 UFIR, haja vista a significativa reprovabilidade da conduta praticada pelo chefe do Poder Executivo. Por fim, diante da impossibilidade de exame da economicidade do contrato firmado à revelia das determinações desta Corte, julgo pertinente a instalação de tomada de contas especial a ser conduzida pelo órgão central de controle interno do município para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação de eventual dano ao erário municipal no que concerne à ilegalidade apurada no contrato 63 de 2018. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário, declaração de ilegalidade, aplicação de multa de 20.000 UFIR ao chefe do Poder Executivo, instalação de tomada de contas especial e determinação. Então, os senhores conselheiros, como votam? Com relator. Aprovado. Nos quatro processos seguintes, os votos estão de acordo com o Corpo Executivo com parecer do Ministério Especial. O primeiro deles é o edital de pregão eletrônico número 8 de 2018, encaminhado pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, cujo objeto é a contratação de instituição financeira para a operação de crédito do valor total estimado de R$ 225,6 milhões, que se encontra revogado. Retornam os autos com comprovação do atendimento integral à decisão plenária anterior. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, a representação interposta pela Sociedade Empresária Eco Ambiental Serviços e Empreendimentos Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Arraial do Cabo na elaboração da concorrência pública número 1 de 2019. Conforme mencionei anteriormente, o presente processo é conexo ao processo que recebeu o voto número 4 desta pauta e que já foi relatado. Neste processo, tendo em vista a comprovação de todas as determinações desta Corte, bem como a revogação da medida de urgência que suspendeu o certame, voto pela ciência ao plenário, expedição de ofício e arquivamento. Alguma divergência? Sim. Aprovado. Em seguida, a representação interposta pela sociedade M França Serviços Especiais Eireli EPP contra supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Saquarema na elaboração do programa presidencial número 9 de 2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em locação de veículos, ambulâncias e vans para atender a rede municipal de saúde no valor estimado de R$ 4,6 milhões. Em sua manifestação, o responsável informou a intenção de proceder ao cancelamento do certame no estado que se encontra. Contudo, não restou devidamente esclarecido se será anulada apenas a sessão de julgamento, com o aproveitamento dos demais atos, ou se todo o procedimento será anulado. Assim, entendo ser prudente pedir comunicação ao jurisdicionado para que confirme a informação a respeito da desistência da licitação, encaminhando, se for este o caso, o ato de revogação ou de anulação do certame. Portanto, voto pela procedência, comunicação e expedição de ofício. Como votam? Aprovado. Encerrando essa pauta, a representação interposta pela Sociedade Empresária Força Ambiental Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Araruama na elaboração do edital de pregão presencial número 32 de 2019. O referido certame tem como objeto a alocação de equipamentos pesados a serem utilizados na conservação e manutenção de vias e logradouros públicos do município, no valor estimado de R$ 9,4 milhões, e está suspenso por força de tutela provisória, por mim concedida nos autos do processo TCRJ número 207, 570-2019. Passando ao mérito, prosseguem os questionamentos apresentados pela representante. Isso porque, de fato, a exigência contida no item 10.4.2 do edital, combinado com o item 6 do termo de referência, referente à comprovação de que as licitantes possuem 20% dos equipamentos e veículos em seu patrimônio referente ao total dos lotes a serem licitados,
deve ser excluída por estar em desacordo com o artigo 30, parágrafo 6 da Lei de Licitações. Desta feita, voto pela ciência ao plenário, conhecimento, procedência, comunicação, apensação e expedição de ofício. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Passo para a pauta ordinária, na qual relatarei 8 processos. Nos 6 primeiros processos, meus votos são parcialmente de acordo com o corpo executivo e com o parecer do Ministério Público Especial. São 6 ofícios regularizadores de contas de governo de município. Esse conjunto de 6 ofícios regularizadores se refere aos municípios de Belford Roxo, Duas Barras, Maricá, Mendes, São José do Vale do Rio Preto e Rio Claro, formalizados pela regularização das prestações de contas de governo municipal referentes ao exercício 2018. Nesses 6 processos, meus votos são pela notificação para defesa, comunicação e apensação. Perdão, conselheiro Cristiano, os processos de sua pauta ordinária, correto? Exatamente, dos votos número 1 até o 6. Por gentileza. Agora sim, temos então esses ofícios regularizadores de contas de governo de Belford Roxo, Duas Barras, Maricá, Mendes, São José do Vale do Rio Preto e Rio Claro, em que o relator, o conselheiro Cristiano Guerra, oferece votos pela notificação, comunicação e apensação. Todos estão de acordo? De acordo. Aprovados os votos. Nos 2 processos seguintes, meus votos estão de acordo com o corpo executivo, com parecer do Ministério Público Especial. Vou relatar o voto número 7. Que é uma auditoria realizada na Prefeitura de Duque de Caxias, que teve por escopo verificar a formalização contratual dos contratos número 2-007-2018 e 005 de 2018, cujos valores somados alcançam um montante aproximado de R$ 13 milhões, bem como os controles e a distribuição dos uniformes escolares pelos diversos estabelecimentos de ensino da municipalidade. Na última sessão plenária, dirigi notificação ao chefe do Poder Executivo Estadual para que apresentasse razões de defesa contra as irregularidades apontadas pelo corpo técnico. Após a devida análise, verifico que o responsável apresentou elementos aptos a emitir apenas parte das irregularidades que lhe foi imputada. Subsistem as irregularidades concernentes aos achados 2 e 3 do relatório de auditoria, quanto à ausência da capacitação dos servidores pertencentes ao órgão designado para a comissão de licitação e a ausência de capacitação dos servidores designados para a equipe de apoio do pregoeiro. Portanto, voto pelo acolhimento, rejeição e aplicação de multa. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. O último processo dessa pauta é o ofício regularizador das contas de governo do município de Italva, que já foi relatado inicialmente. No ofício regularizador, voto pela ciência ao plenário, desapensação e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Antes de devolver a palavra a Vossa Excelência, eu trago em mesa, por força do parágrafo 1º do artigo 84A do Regimento Interno desta Corte, o processo TCE RJ número 209.059-1/2019, referente à representação interposta pela Sociedade Empresária Ecoambiental Serviços e Empreendimentos Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Paraty na elaboração da concorrência pública número 1 de 2019. Constato que a exigência prevista no subitem 11.1.4, a linha J do instrumento convocatório, para fins de qualificação técnica, configura violação ao artigo 30, parágrafo 6 da Lei de Licitações, que veda a exigência de propriedade e de localização prévia para fins de habilitação. Estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória, em 14 de maio proferi decisão monocrática na qual determinei a imediata suspensão da concorrência pública número 1 de 2019 no estado que se encontra. Esta é a decisão que trago para referendo. Pois não. Conselheiro Marcelo Perdido, referendo a decisão? Referendo. Conselheira Maria Martins? Referendo. Portanto, a decisão está referendada, conselheiro. Encerro minha relatoria, agradeço a oportunidade e dou a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Passo a relatoria dos meus processos na sessão de hoje e inicio com uma pauta de devolução de vista. Estou promovendo a devolução com voto revisor de um processo. Trata-se do processo 201.287/2005, o embargo de declaração em aposentadoria da Câmara Municipal de Niterói. Os embargos de declaração foram opostos em face de decisão e recurso de reconsideração que manteve a recusa do registro de ato concessório de aposentadoria,
em favor de Tereza Regina Mendonça de Andrade, servidora aposentada da Câmara de Niterói. Recusa do registro foi motivada pela inclusão aos proventos de parcela decorrente de cargo em comissão. Eminente relatora, a conselheira Andréa Martins, apesar de concordar com o entendimento de que o ato de fixação foi elaborado em desacordo com o comando constitucional, dá provimento aos embargos apresentados, registrando em caso o ato, considerando o princípio da segurança jurídica. Solicitei então vista dos autos, o que me foi concedido. Em meu voto destaco que em vários processos nesta Corte tive a oportunidade de consignar que o mero transcurso de tempo entre a concessão e o exame da legalidade a cargo deste tribunal não pode constituir por si só argumento para a aplicação do princípio da segurança jurídica, ainda que sob exceção da proteção confiança legítima, principalmente quando garantidos ao interessado os direitos constitucionais ao contraditório e ampla defesa, conforme foi observado no exame destes autos. Não se configura violação à proteção da confiança legítima neste caso concreto. A meu ver, não houve violação à proteção da confiança legítima, porque não houve inércia desta Corte a apontar a ilegalidade da inclusão da parcela questionada dos proventos de aposentadoria. Em 10 de 10 de 2006, ocorreu a decisão desta Corte apontando a falha, ou seja, aproximadamente 1 ano e 10 meses após o início da percepção do benefício. 1 ano e 10 meses após o início da percepção do benefício, foi apontada a irregularidade. Posteriormente, aproximadamente 1 ano depois, em 20 de 12 de 2007, uma segunda decisão foi proferida, determinando ao jurisdicionado a ciência e servidora, ciência que se verificou em 12 de 2 de 2008, quando então ela teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, e efetivamente exerceu esse direito. Diante da ciência beneficiária em prazo bastante razoável, a respeito das irregularidades que impediam o registro do ato de aposentadoria, sendo garantidos os direitos do contraditório e ampla defesa, não me parece razoável a argumentação de suposta quebra de expectativa de continuidade que admita a excepcionalidade de sobreposição do princípio da segurança jurídica ao da legalidade estrita. Por fim, em meu voto reafirmo o meu entendimento, no sentido de que a competência estabelecida no artigo 71, inciso 3º da Constituição Federal, refere-se sobretudo e em sua literalidade à apreciação da legalidade dos atos concessórios de aposentadorias, reformas e pensões, havendo que se fazer prevalecer o princípio da segurança jurídica em detrimento do princípio da legalidade em situações excepcionalíssimas, sob pena de subversão da própria competência constitucionalmente atribuída a esta Corte de Contas, entre as quais se inclui a necessidade de zelar pela sustentabilidade dos regimes próprios de previdência social. Não bastasse isso, senhores conselheiros, eu deixo registrado que o recurso de embargo de declaração que foi manejado pela interessada não se presta a rediscutir o mérito da decisão pela recusa do registro, mas tão somente a sanar eventual omissão de escuridade ou contradição. O meu voto é pelo conhecimento dos embargos e pelo seu não provimento. Relatora do processo desse embargo de declaração é a conselheira Andréa Siqueira Martins, a quem concedo a palavra. Eu entendo as razões apresentadas por Vossa Excelência em seu voto revisor, especialmente no que tange ao recurso de embargos de declaração não ser um instrumento adequado para a revisão do mérito, mas em face dos princípios da eficiência e da celeridade, até porque eu resolvi dar provimento ao recurso, eu considerei que seria possível relevar essa questão processual. Com relação ao mérito propriamente dito, até para manter a coerência com vários meus entendimentos anteriores, apesar de reconhecer, como Vossa Excelência mesmo descreveu, que a interessada ela teve ciência dos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas em prazo razoável, mas o prazo de 8 anos para análise das razões de defesa eu considero excessivo e, a meu ver, violador da segurança jurídica. Por esse motivo eu vou manter meu voto. Pois não, a relatora é a conselheira Andréa Siqueira Martins, que oferece um voto pelo provimento dos embargos, enquanto este conselheiro revisor oferece um voto pelo não provimento dos embargos. Sendo a relatora a conselheira Andréa, dado o conselheiro Cristiano Guerra como voto. Acompanho o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Conselheiro Marcelo Verdini. Peço bem a relatora, acompanho o revisor. Por 3 votos a 1, voto vencedor em plenário, é o voto do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, pelo conhecimento, não provimento e comunicação ao atual presidente da Câmara, vencida a conselheira Andréa Siqueira Martins, que ofereceu um voto
em sessão de 18/10/2018, no sentido do conhecimento e provimento dos embargos de declaração. Conhecimento e provimento dos embargos de declaração. Portanto, está proclamado o resultado. Em continuação de julgamento, senhores conselheiros, eu trago a prestação de contas de governo do município de Engenheiro Paulo de Frontan. Eu havia solicitado na sessão plenária anterior, na última sessão plenária, tendo em vista as ponderações efetuadas por Vossa Excelência na última sessão, solicitei a oportunidade de reavaliar o caso à luz dessas ponderações. Eu estou mantendo meu voto em razão dos aspectos que passo a explicitar. Em primeiro lugar, eu verifico que houve uma redução da despesa bruta com o pessoal. Houve uma redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo no percentual, a redução percentual da despesa bruta com o pessoal de 4,26% durante o exercício de 2017. Redução esta que também ocorreu nas contas de governo do município de Belfor Roxo, em uma redução mais significativa, é verdade, de 14,43%, e de Santa Maria Madalena, a redução de 7,46%. Aqui, no caso de Engenheiro Paulo de Frontan, foi de 4,26% essa redução. Em segundo lugar, a receita corrente líquida aumentou, é verdade, em Engenheiro Paulo de Frontan, em 9,40%. Porém, esse fato, a meu sentir, não macula o esforço despendido pelo gestor para tentar reconduzir o percentual de comprometimento da despesa com o pessoal em relação à receita corrente líquida. E, em terceiro lugar, embora não tenha reduzido todo o percentual da despesa com o pessoal em relação à RCL ao final do exercício, fato este que também não ocorreu nas contas de governo de Belfor Roxo e Santa Maria Madalena, que receberam parecer prévio favorável. No caso de Engenheiro Paulo de Frontan, a redução final do excedente da despesa com o pessoal em relação à RCL essa redução do percentual da despesa com o pessoal em relação à RCL foi de 8,78%, próximo ao resultado obtido pelo município de Belfor Roxo, que foi de 8,9%, e superior ao resultado do município de Santa Maria Madalena, da ordem de 2,51%. Assim, senhores conselheiros, analisando o resultado sob a ótica da receita corrente líquida, ainda que constatado matematicamente que o aumento dessa receita corrente líquida potencializou o efeito obtido com a redução da despesa com o pessoal, não há nos autos elementos para afirmar categoricamente que essa redução percentual tenha decorrido de um fator completamente exógeno ao esforço da administração, tendo em vista inclusive a redução no montante de gastos com o pessoal, redução da despesa bruta com o pessoal, e o possível esforço do gestor também do lado da receita, de forma a incrementar essa receita. Por fim, e aqui sendo bastante objetivo, o atual prefeito logrou objetivamente reduzir o percentual das despesas com relação à receita corrente líquida em bem mais de um terço desse excedente nos 2 primeiros quadrimestres de seu mandato. Razão pela qual, repito, estou mantendo meu voto, proferido na última sessão, no sentido da emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com ressalvas e determinações. Temos, portanto, 2 votos. Este voto, que estou mantendo e proferi na última sessão plenária, realizada em 8 de maio de 2019, e o voto do conselheiro Cristiano Guerri, que em sessão de 10/4 de 2019, ofereceu um voto para emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas, em face da irregularidade constante de seu voto, com impropriedade, determinações e recomendações. Esses são os 2 votos constantes do processo. Relator do processo é o conselheiro Cristiano Guerri, indago o conselheiro Marcelo Verdini Maia como voto. Eu penso em um revisor acompanhar o relator. Pois não. Conselheira André Siqueira Martins. Também não tem revisor, mas acompanha o relator. Por 3 votos a 1, voto vencedor em plenário é o voto do conselheiro Cristiano Lacerda Guerri, que em sessão de 10/4 de 2019 ofereceu um voto para emissão de parecer prévio contrário, e esse é o voto vencedor em plenário, emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do governo do município de Engenheiro Paulo de Frontan, relativos a 2017, sob a responsabilidade do prefeito senhor Jaúlio de Souza Baltazar Ferreira, em face da irregularidade das impropriedades elencadas no voto de sua excelência, com as determinações e recomendações correspondentes, vencido o voto do conselheiro revisor Rodrigo Melo do Nascimento,
que era no sentido da emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas. Em rito sumário, seus conselheiros, relatarei 6 processos. O primeiro deles é o edital de pregão presencial 3 de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiras de Macacu. O objeto é a alocação de 7 veículos no valor revisado de R$ 982 mil. O edital foi declarado ilegal na decisão plenária anterior. Estou divergindo da notificação proposta, na medida que o responsável não foi instado a comprovar nestes autos o cumprimento da determinação contida na decisão anterior. Ademais, fiz consignar na última decisão que se afigurava desnecessária a remessa de documentação comprobatória a este tribunal, porquanto tudo isto está sujeito a verificação em sede de auditoria. O voto é pelo arquivamento definitivo do feito. Alguma divergência? Sem divergência. Voto aprovado. Em seguida, o edital de concorrência pública 6 de 2015 da Prefeitura de Mesquita. Seu objeto é a concessão de cemitério municipal e o certame já foi anulado. Estou me alinhando ao entendimento do Corpo Instrutivo, quando conclui no sentido que o jurisdicionado necessitava realmente de um maior prazo para a elaboração de um novo edital e o atendimento às determinações deste tribunal. Nessa linha, consigno que também não constam informações atualizadas na página eletrônica do município acerca da contratação com a funerária São Salvador. Também não constam informações sobre a nova licitação para a elaboração de estudos para a concessão do cemitério municipal e prestação de serviços funerários. Estou contemplando meu voto uma determinação para a disponibilização e atualização dessas informações da internet. Adiciono ainda meu voto outra determinação para que o jurisdicionado inclua no SIGFIS todas as informações atinentes às contratações vigentes para a concessão do cemitério. Considerando que o respectivo objeto envolve a prestação de serviço essencial, divirjo da unidade técnica quando sugere nova diligência ao jurisdicionado para que informe em que fase se encontra a elaboração de um novo procedimento licitatório. Digo isso em face do tempo transcorrido desde a resposta trazidas aos autos pelo jurisdicionado e entendo que a medida mais adequada para o desguincho do caso em apreço seja uma determinação ASGE para que inclua no plano anual de auditorias governamentais a contratação, a verificação dessa contratação e da subsequente, decorrente de novo procedimento licitatório, se for o caso, conforme critérios de materialidade, relevância e risco, meu voto é pela comunicação com determinações e encaminhamento à coordenadoria de cobranças executivas. Todos estão de acordo? De acordo. Voto aprovado por unanimidade. Prossigo com o edital de pregão presencial número 9 de 2019 da Prefeitura de Cabo Frio. Seu objeto é registro de preço para a compra de medicamentos no valor vultoso de 35, quase 36 milhões de reais. Estou fazendo um ajuste na determinação proposta para que o jurisdicionado adote os preços pesquisados pelo corpo instrutivo, na medida em que a análise técnica já contempla os itens de maior relevância da planilha orçamentária em termos de valor, o que consiste já em um benefício na estimativa orçamentária no valor de R$ 2.908.000, correspondente a uma redução de 8% do valor inicialmente estimado. Além disso, o registro que os preços dos medicamentos a serem fornecidos pela contratada devem obedecer aos valores máximos fixados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e pela CEMED. Ainda no espectro da economicidade, estou destacando a possibilidade de isenção do ICMS sobre fármaco, o que não pode ser ignorado na contratação. Ademais, ressalto que o prazo de entrega dos medicamentos, previsto em edital como sendo de apenas 2 dias, não me parece razoável para que empresas distantes do município licitante, talvez até de outros estados, possam atender às exigências quanto à entrega. E nesse sentido, a título exemplificativo, outros municípios têm previsto em seus editais prazos mais plausíveis, a exemplo do prazo de 10 dias previsto em editais de pregão presencial, os editais de pregão presencial 32 de 2017 e 57 de 2018 da Prefeitura de Niterói. Nesse sentido, estou incluindo no meu voto uma determinação para que seja ampliado o prazo para a entrega dos medicamentos. Em relação à relevância social do objeto do certame, estou determinando a Secretaria-Geral de Controle Externo que inclua no Plano Anual de Auditoria Governamental de 2020 a realização de uma auditoria governamental ordinária, tendo por objeto necessariamente a verificação da execução dos contratos de aquisição de medicamentos no município de Cabo Frio, podendo a SGE, eu diria até que podendo e devendo a SGE, com base em critérios de materialidade, relevância e risco, estender o escopo da auditoria para fiscalizar a execução de outros contratos de fornecimento de medicamentos, portanto, no Estado e ou em outros municípios fluminenses. Por fim, estou discordando da proposta de comunicação por entender que o edital pode ser conhecido neste momento processual e com determinações que devem ser atendidas antes da realização do certame.
Voto pelo conhecimento com determinações, por recomendação e determinação à SGE. Como votam os senhores conselheiros? Concordo. Voto aprovado por unanimidade. Em seguida, o edital de concorrência pública número 21 de 2019 do Tribunal de Justiça, tendo por objeto a execução de obras de construção do novo fórum em Seropédica, valor estimado aproximado de 40 milhões de reais. Estou me coadunando ao entendimento da unidade técnica, no sentido de que há fragilidade na formação dos preços de alguns itens, bem como foram utilizadas pesquisas de mercado em detrimento da consulta junto a sistemas de custo de obras, havendo inadequação de itens adotados em composição de custos na composição da administração local da obra, impossibilitando o corpo técnico de realizar uma análise conclusiva acerca dos preços unitários respectivos quantitativos. Verifico ainda itens atinentes a mobiliário no orçamento do edital, sem que constem justificativos para o não parcelamento desses itens, considerando a regra que deve ser seguida de parcelamento do objeto. Além disso, estou contemplando em meu voto uma determinação para que se excluam as parcelas de maior relevância estabelecidas para a comprovação de capacidade técnica, operacional e profissional, parcelas essas idênticas àquelas previstas para a subcontratação do objeto a ser licitado, de forma a prestigiar a competitividade do certame. Eu voto pela concessão de cautelar para a suspensão do certame licitatório por comunicação ao Tribunal de Justiça. Em dados, estão de acordo com esse voto. De acordo. De acordo. Voto aprovado. Em seguida, senhores conselheiros, dois ofícios regularizadores que relatarei em conjunto referentes às prestações de contas de governo dos municípios de Angra dos Reis e de Lajes do Mureaé. Nesse conjunto, mais uma vez, destaco, a exemplo do que fiz em vários ofícios regularizadores na última sessão, a necessidade de observância da portaria conjunta número 2 de 15 de 18, editada pela STN e pelo FNDE, e que dispõe sobre atribuições dos agentes financeiros do Fundeb, destacando-se aí o papel fundamental desempenhado pelo secretário de Educação. Meus votos nesses dois processos são pela notificação, comunicação ao prefeito, comunicação ao atual presidente da Câmara, ciência jurisdicionada e apensação. Há divergência? Sem divergência. Voto aprovado. Prosseguindo em minha pauta de reinclusão na sessão de hoje, trago uma consulta encaminhada pelo prefeito do município de Valença acerca da possibilidade de aplicação de lei municipal que versa sobre a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência, nos termos do artigo 40, parágrafo 4, inciso 1º da Constituição Federal, enquanto não for editada a norma geral da União. Eu concordo com a primeira conclusão aventada pelo corpo técnico, no sentido da impossibilidade de um município legislar em matéria de aposentadoria especial de servidores públicos, eis que cabe à União prever normas gerais sobre a matéria, a teor do artigo 40, parágrafo 4 da Constituição Federal e conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E estou reputando inconstitucional a Lei Complementar Municipal número 201 de 2017, que trata da aposentadoria, abro aspas, aposentadoria da pessoa com deficiência na esfera local. Todavia, em que pese transcorridos mais de 13 anos desde a publicação da emenda 47 de 2005, o artigo 40, parágrafo 4, inciso 1º da Lei Maior ainda carece de regulamentação, inexistindo normas gerais acerca da aposentadoria de servidores portadores de deficiência. Sobre esse aspecto, eu enfatizo em meu voto que, além da Convenção de Nova York, que possui status de emenda constitucional, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 8º, afirma ser dever do Estado assegurar à pessoa com deficiência a efetivação de direitos referentes à previdência social. Nesse cenário de omissão inconstitucional, reputo que a melhor solução para a concretização do direito assegurado na Constituição Federal é a utilização dos parâmetros da Lei Complementar Federal 142 de 2013 para a concessão de aposentadoria especial a servidor portador de deficiência, até que sobrevenha a Lei Complementar Federal, tratando especificamente da matéria. Isso posto, meu voto pelo conhecimento da consulta, com expedição de ofício ao consulente, contendo as seguintes respostas aos quesitos formulados. Primeiro, conforme o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, os entes federados subnacionais não podem legislar sobre requisitos e critérios para a concessão de aposentadoria especial a seus servidores. A aposentadoria essa prevista no artigo 40, parágrafo 4, inciso 1º da Constituição Federal, devendo a matéria ser regulamentada uniformemente em norma geral de caráter nacional, de iniciativa do Presidente da República. Assim, a Lei Complementar Municipal 201 de 2017, que trata da aposentadoria especial em âmbito municipal, afigura-se inconstitucional.
Em segundo lugar, diante da lacuna normativa existente do regime protetivo assegurado à pessoa portadora de deficiência, julgo inexistir óbice que a administração pública de Valença reconheça administrativamente o direito à aposentadoria especial ao servidor público, que, com fundamento no artigo 40, parágrafo 4, inciso 1º da Constituição, deve ter esse direito assegurado, aplicando-se analogicamente os parâmetros contidos na Lei Complementar Federal, número 142 de 2013, até superveniente regulamentação da matéria por meio de norma geral de caráter nacional, editada pela União. Este é o meu voto, senhores conselheiros. Eu indago se há alguma divergência, alguma observação com relação a esse voto, ou se todos estão de acordo. Sem divergência. Pois não, o voto está aprovado por unanimidade. Em pauta ordinária, senhores conselheiros, eu trago uma auditoria governamental ordinária, realizada em 2012, tendo por objeto averiguar a remuneração de servidores e membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à luz da legalidade, legitimidade e impessoalidade. Como resultado das verificações em loco, foram identificadas questões a serem esclarecidas quanto à composição, metodologia de fixação e critérios de concessão de vantagens pecuniárias nos termos registrados no relatório de auditoria. Em que pese o Parquet Estadual tenha se manifestado nos autos já em 2 oportunidades, as respostas apresentadas foram reputadas insuficientes para o completo saneamento dos pontos controvertidos. Ademais, verifico no caso em apreço que todas as medidas pertinentes ao saneamento dos autos já foram adotadas pelas instâncias técnicas e meu voto é pela comunicação para apresentação de esclarecimentos e documentos, voto esse, diga-se de passagem, integralmente de acordo com o corpo instrutivo. Indago Vossa Excelência, estão de acordo com esse voto? De acordo. Voto aprovado. Em pauta ordinária complementar, senhores conselheiros, eu trago 2 consultas. A primeira delas, uma consulta formulada pelo secretário municipal de saúde e gestor do Fundo Municipal de Saúde de Macaé, acerca de dúvidas quanto à aplicação do artigo 49, inciso 2º da Lei Complementar 123 de 2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e trata da participação dessas empresas em procedimentos licitatórios. Preliminarmente, uma vez que se encontram atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve a consulta ser conhecida. No mérito, quanto ao primeiro quesito, eu me coaduno ao posicionamento das instâncias instrutivas de que o momento licitatório no qual a administração pública deve apurar a existência de, no mínimo, 3 empresas, microempresas ou empresas de pequeno porte capazes de fornecer o objeto a ser licitado, o momento de apurar a existência de, no mínimo, 3 empresas é na fase interna da licitação, posto que, constatada a inexistência desse mínimo legal, deve ser afastada a instauração de licitação exclusiva para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Nessa toada, para verificar a existência do mínimo de 3 fornecedores enquadrados como MEs ou EPPs, pode a administração pública instituir o cadastro para identificá-las ou adequar o cadastro de fornecedores já existentes, sem prejuízo de realizar pesquisas em sindicatos patronais, associações comerciais, internet e na junta comercial do Estado. Além disso, pode o município exercer sua competência legislativa suplementar, conforme artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal, para a regulamentação da Lei Complementar 123 de 2006, no que couber. Em relação ao terceiro quesito formulado, o administrador público pode indicar o órgão responsável pela averiguação do número mínimo de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme juízo de discricionariedade. No que tange a seu turno ao questionamento sobre a sessão pública, poder ou não ser realizado com a presença de 1 ou de 2 licitantes enquadrados como MEs ou EPPs, eu entendo que a interpretação do artigo 49, inciso 2º da Lei Complementar 123 de 2006 deve ser restritiva, de modo que a verificação quanto ao mínimo de 3 licitantes deve ser condição para a instauração do certame, há que haver 3 licitantes, não sendo necessário, no entanto, a efetiva participação de 3 licitantes. Dessa forma, é possível a realização da sessão pública com a presença de menos de 3 licitantes enquadrados como MEs ou EPPs, posto que entendimento contrário poderia inviabilizar a realização do certame licitatório nos termos da Lei Complementar 123 de 2006. Dessa maneira, diferentemente, inclusive, eu gostaria de fazer esse registro, diferentemente do que restou cadastrado no sistema de pautas, eu estou integralmente de acordo com as instâncias instrutivas e não parcialmente de acordo. O meu voto é pelo conhecimento da consulta, expedição de ofício ao consulente, com as respostas ora ventiladas, ciência da decisão da Secretaria-Geral de Controle Externo e arquivamento do feito. Todos estão de acordo com esse voto?
De acordo. O voto está aprovado. Por fim, senhores conselheiros, na sessão de hoje trago mais uma consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Miguel Pereira, em que apresenta a esta Corte questionamento sobre a legalidade do pagamento de verbas referentes a 13º, chamado 13º subsídio, ou 13º salário, e terço constitucional de férias aos vereadores municipais, em razão do entendimento firmado pelo STF no recurso extraordinário 650.891. Com base nas teses firmadas no processo 221, processo deste tribunal 221.454.1 de 2018, o meu voto é pelo conhecimento da consulta e expedição de ofício ao consulente para que ele seja respondido em adendo ao enunciado contido no pré-julgado 40 de 2018 desta Corte, que proferiu esse pré-julgado em sede de consulta. Eu formulo resposta no sentido de que, primeiro, é legítimo o pagamento do terço constitucional de férias aos vereadores, com fundamento no artigo 7º, inciso 17 da Constituição da República, respeitadas as condicionantes aplicadas à remuneração de agentes políticos. Segundo, tratando-se de direitos fundamentais em sede constitucional, mostra-se desnecessária a edição de ato normativo visando exclusivamente ao pagamento de 13º subsídio e terço constitucional de férias. Terceiro, tratando-se de direitos fundamentais assegurados aos agentes políticos, albergados pelo parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal, não há que se falar em requisito temporal para a edição de norma específica para sua percepção, uma vez que essa norma específica é dispensável, em que pese a fixação da remuneração dos vereadores seja apontada, entre outras condicionantes, pelo princípio da anterioridade. Quarto, em respeito ao disposto no artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, combinado com o artigo 925, parágrafo 3º do Código do Processo Civil, para os fins dos processos de competência desta Corte, a data da publicação da decisão do recurso extraordinário 650.898 do Supremo Tribunal Federal, que é a data de 24 de 8 de 2017, é o marco temporal inicial para exercício do direito à percepção das parcelas de 13º subsídio e terço constitucional de férias pelos interessados. Quinto, o pagamento de eventuais direitos retroativos referentes a 13º subsídio e terço de férias está limitado a datas de publicação, mencionar a data de publicação de 24 de 8 de 2017 da decisão do recurso extraordinário referido, que reconhecesse esse direito aos vereadores, respeitando-se em todos os casos limites constitucionais e legais atinentes à remuneração, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira da Câmara. Sexto, os valores expendidos a título de 13º subsídio dos vereadores devem observar os limites constitucionais relativos aos gastos do Poder Legislativo Municipal, conforme artigo 29, incisos 6º e 7º, artigo 29A, caput, parágrafo 1º, e artigo 39, parágrafo 4º, todos da Constituição Federal. Ao passo que o terço constitucional de férias encontra-se adscrito a todas essas condicionantes que mencionei, exceto quanto ao limite do artigo 29, inciso 6º, face à natureza indenizatória do terço de férias, e ressaltando que esse limite que estou excepcionando para o terço de férias diz respeito exatamente aos limites percentuais máximos dos subsídios dos vereadores em relação aos subsídios dos deputados estaduais, de acordo com a faixa populacional do município. Portanto, esse limite não deve ser observado exclusivamente no que tange ao terço de férias. As parcelas, sétimo, última resposta, último quesito. As parcelas referentes ao 13º salário e ao terço constitucional de férias estão sujeitas aos limites previstos na Constituição Federal, leis de responsabilidade fiscal, leis orgânicas dos municípios e demais leis relativas à matéria, tais como a LDO e a Lei Orçamentária Anual, no que concerne à fixação e ao pagamento do subsídio de agentes políticos. Por fim, tendo em vista tratar-se da segunda consulta formulada sobre o mesmo tema em intervalo de tempo bastante curto por distintos jurisdicionados, abordando questões que se mostram relevantes e cuja correta aplicação é objeto de verificação via de regra no momento do exame de prestações de contas de gestão das câmaras municipais, o meu voto é para a expedição de ofício a todas as câmaras municipais sobre jurisdição deste TCE, dando ciência do conteúdo desta decisão, bem como do pré-julgado número 40 de 2018 deste tribunal, bem como por determinação da Secretaria-Geral de Controle Externo, para que adote a referidas teses como os parâmetros de suas análises técnicas sobre as contas de responsabilidade dos poderes legislativos municipais ou demandas afins. Este é o meu voto, senhores conselheiros, em dado se há alguma divergência. Sem divergência. Voto aprovado por unanimidade. Senhores conselheiros, encerramos assim os trabalhos da sessão de hoje. Em dado que vocês desejam fazer uso da palavra? Não. Não. Portanto, nada mais havendo e agradecendo pela presença de todos, está encerrada a sessão.